Boa tarde, pessoal. Mais um episódio da Cacto e hoje estamos aqui para falar de assuntos da semana. Então, Natanzito vai começar hoje e dê o seu assunto, Natanzito, para a gente discorrer sobre. Pô, assunto da semana, bora lá. Essa semana eu andei conversando com a mulher umas paradas aí de uns amigos nossos, uns conhecidos, né? A respeito principalmente de religião, né? Religião, um pouco de filosofia de vida que engloba isso, né? Origem da vida, que acaba entrando um pouco nessa parada. Eu queria trazer isso para a gente debater, né? Esse assunto aí. O que vocês têm de... É um assunto pouco polêmico, religião, né? Um pouco, mas né? o que vocês têm, geralmente não dá treta, né? Já até para fazer um disclaimer aí para quem é coração mole, acha que vai ficar magoadinho se a gente falar de alguma religião, ou quer converter, né? É fanático religioso que quer converter todo mundo. Pô, se você não seguir as dogmas aqui que a minha igreja impõe para mim e para todo mundo, você tá fudido, você vai queimar no inferno e tal. Pula o vídeo. E aí depois você vê os outros assuntos aí que não tem a ver, para você não vir me encher o saco depois também. Já para Cara, a ser melhor coisa que você sincero aí, acabou de falar é isso, velho. Já isso. fazendo Não disclaimer. Essa parte, pula. É isso. Mas é isso que eu queria saber, tipo, o que vocês têm aí de espiritualidade, de conexão religiosa, fé, sei lá, qualquer parada desse tipo, principalmente o que está relacionado à origem da vida, né? Muitas vezes a origem ao final da vida, né? Para onde que o universo vai, se existe o universo, tem gente que não acredita no universo, né? Tem gente que acredita em outra parada. Entender isso daí de vocês, né? Como que é essa pegada aí para vocês. Quem começa? Mano, Putz, mano, faz desde que eu tenho 15 anos de idade que eu sou agnóstico, tá ligado? Então, eu acho muita burrice você afirmar alguma coisa e como, por exemplo, os ateus fazem, tá ligado? Eu acho, tipo, isso uma burrice, assim, homérica, tá ligado? De afirmar que Deus não existe. Não tem como você afirmar que Deus existe, nem que Deus não existe, tá ligado? E a gente tem que se colocar no nosso lugar, que é de um organismo minúsculo num planeta que é uma poeira cósmica no meio do nada, mano. E ok, você ter sua religião, ok, você acreditar no que você quiser, pra mim tanto faz, eu não tô nem aí, pra falar a verdade. Não faço a menor questão de conversar sobre isso com ninguém, tá ligado? Porque eu tenho a minha ideologia, tá ligado? Mas, putz, mano, eu tenho uma visão completamente. Entendo o nosso lugar no universo, que é basicamente nulo, né? A gente não consegue mudar o universo, a gente consegue mudar, tipo, o nosso planeta, né? Tipo, a gente consegue destruir ele ou cuidar dele, mas a gente não consegue fazer nada além disso. Tipo assim, no nosso sistema solar, a gente não consegue fazer absolutamente nada contra algum planeta ou contra o Sol ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Então, a nossa existência, ela é muito, muito pequena e eu tenho certeza que a religião foi criada pelo homem para tipo dar um alento, tá ligado, no coração das pessoas, porque realmente é uma ideia muito desoladora de você saber que você tá sozinho e que tipo assim, aparentemente do que a gente pode ver, eu não tô falando que não tenha, porque eu sou agnóstico, tá ligado? Pode ser, eu não anulo nenhuma possibilidade, tudo pode acontecer, mas tipo assim, aparentemente do que a gente sabe da ciência, do que a gente consegue comprovar, a gente não sabe absolutamente nada, tá ligado? A gente não sabe absolutamente nada de nada. Tipo, então, mano, minha visão é essa. Minha visão é, tipo... mas eu tenho uma visão também mais poética também. Essa é a minha visão mais direta ao ponto, né? Sim. Mas a minha Miguel, visão mais... poucas ideias, né? Exato.
Mas a minha visão mais poética é uma visão. Eu gosto muito do budismo, né? Então, a minha visão mais poética é o budismo. É essa parada de sermos um mesmo. Tipo, tudo que a gente tem aqui, nós somos, tipo, o um. A Sim. unidade. E nós somos, de fato, uma unidade, né? Tudo que a gente. O universo inteiro, nós somos o universo, tá ligado? A gente é isso daqui, mano. A gente, tipo, igual o organismo, que tem cada coisa dentro do organismo, no nosso organismo, é um mundo, tá ligado? Cada coisinha funciona daquele, tipo, pô, você pega, vai, as células, o tanto de células que existe, o quanto de espermatozoide que existe, tipo, mano, o tanto de coisa que existe, tudo lá é um mundo muito complexo. Cada ponto do nosso corpo é um mundo muito complexo. Mas no final das contas, ele é só um corpo, tá ligado? É uma unidade. É exatamente isso que eu vejo do universo, na minha visão mais poética, que nós somos realmente, tipo, ok, a gente tá cada um em um ponto, tudo, mas nós fazemos parte de uma coisa só, tá ligado? Que é o universo. E eu também acredito também, tipo, nessa minha visão poética da parada, eu vejo que a gente não morre, tá ligado? Tipo, a gente acaba deixando esse corpo, mas a gente acaba virando outras coisas, tá ligado? Tipo, quando você morre, você é enterrado, como faziam os antigos, quando você é enterrado, você serve de adubo para as plantas, e as plantas crescem, e a vida segue, tá ligado? Então, a gente é muito integrado mesmo ao ambiente, o ser humano, até as nossas fezes, tudo, né? Tudo é uma, tipo, as fezes servem de adubo, o corpo humano também serve para terra, quando enterrado. Só que aí o humano acaba tirando muito essa parada nossa, tipo, a gente coloca as pessoas numa caixa e enterra, tá ligado? E aí não rola essa parada de voltar à terra mesmo, tá ligado? Mas essa é a minha visão, mano. Mas é uma visão tipo, que não tem nada a ver com religião, nem cristianismo, nem nada disso, tá ligado? Essa é uma visão, tipo, de reconhecer o meu lugar no universo, mas saber também que nós fazemos parte do universo, tá ligado? Que a gente é uma Sim. parte dele, tá ligado? Que não é tipo, ai não, a gente é insignificante. Nós não somos insignificantes. Nós somos realmente muito pequenos. Nós não somos insignificantes, tá ligado? Porque nós fazemos parte de tudo, tá ligado? Tudo é tudo, tá ligado? E é isso, mano. Sim. Bom, no meu caso, pode ser que seja um pouquinho polêmico também, né? Por qual motivo? Pela situação na qual eu me encontro hoje em dia, né? Então, assim, eu nasci em família católica, eu fiz todo aquele processo, né, de catequese, primeira comunhão, crisma e tal, né? Mas só que o que acontece, conforme você vai crescendo, e naquela época eu já estava completamente convertido ao rock and roll, você acaba havendo muita hipocrisia, tá ligado? Então, assim, cara, eu lembro de uma vez, eu tava começando a deixar o cabelo crescer, e assim, mano, o cabelo crescendo de homem é uma bosta, até pegar o peso e começar a cair certinho e ficar bacana, né? Fica aquele brócolis, aquela coisa meio indefinida, né? Então, o que é que a gente fazia? Tacava o boné e pronto, né? Cara, eu lembro de uma missa, exatamente, que eu fui. Cara, eu tava com uma camiseta do Aerosmith, cabelo grande, boné. Cara, quando eu entrei na igreja, parecia que, sei lá, Satã tinha entrado, tá ligado? Tipo, cara, tudo parou, tá ligado? Aí eu falei, cacete, por causa disso aqui, uma camiseta inofensiva do Aerosmith, tudo parou. Todo mundo me olhando feio, tal, tal. Aí a partir daqui, dali eu comecei a me rebelar, aí comecei a pesquisar muitas coisas, e aí você vai vendo que não importa qual é a placa da igreja, qual é a religião, sempre tem muita hipocrisia, tá ligado? Aí, conforme a vida vai passando, você vai tendo contato com outras pessoas, com outras religiões, algumas contestadoras, outras que seguem um dogma, mas que na verdade são hipócritas. Então, hoje em dia, eu me considero, eu não sei, pode ser que eu seja um agnóstico, porque assim, eu acredito em Deus, devido à minha formação católica, mas eu não sou fanático, né? Eu sou casado com uma evangélica, né? Então, vira e mexe, eu vou lá para a igreja com ela e tal, né? Faço a preza, né? Mas existem muitas coisas que eles dizem com que eu não, sabe, não casa. Mas eu acho que é muito importante a gente acreditar em algo, né? Que nem o Miguel falou. A ideia de você acordar e você pensar, porra, eu tô sozinho,
não tem nada em que acreditar, tipo, pode ser desolador, né? Eu acredito em Deus. Eu sei que, tipo, Deus está comigo o tempo todo, tá me protegendo e tal, mas eu não sou, eu realmente não sou ferrenho. Agradeço, converso com Deus o tempo todo, cara, mas assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai, ó, você tem que ir pra igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cara, eu acho que se a igreja está tentando atrair fiéis, eu acho que esse já é o ponto errado da coisa toda. Tipo, ficar, sabe? Então, assim, as pessoas pregam muito, mas não praticam aquilo que pregam, tá ligado? Então tem muito dedo na cara. Se você não fizer isso, você vai pro inferno. Ah, se você não seguir isso, você vai pro inferno. Ah, se você não fizer isso, você não vai ser salvo, não sei o quê. Hoje em dia, muito tem se falado, especialmente na igreja evangélica, sobre a questão do apocalipse, né? Para quem acredita, para quem lê a Bíblia e tudo mais, tudo que está descrito lá no livro de Apocalipse está acontecendo e não vai demorar, né, para o dia do arrebatamento acontecer, né? De certa forma eu acredito nisso, mas eu não vou ser, cara, você tem que fazer isso e aquilo. Cada um vive da forma como bem entender, tá ligado? O que eu acho ruim é a hipocrisia das religiões, das igrejas em si. É que nem eu digo, o problema não é Deus, o problema não é Jesus, não é santo, não é anjo, não é orixá, não é isso. Mano, o problema são os fiéis, os problemas são os discípulos, né? Porque, cara, realmente tem muita hipocrisia na igreja, você vê realmente muita coisa errada acontecendo, né? E eu acho que esse tipo de coisa vem realmente afastando cada vez mais as pessoas das religiões, né, das crenças e tal, né? Então é isso. Eu acredito em Deus, mas eu não sigo um dogma, né? E eu acho que deveria sim, né? Porque a partir do momento que você passa a fazer parte de uma religião ou de uma igreja, sua vida passa a ser muito regrada, cheia de, né, limites. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode falar palavrão, você não pode beber, você não pode, sabe? Tudo isso você vai para o inferno. Sim. E assim, para quem acredita na questão da Bíblia, acaba tendo até uma certa contradição, quando eu não lembro, porque assim, eu nunca li a Bíblia inteira, li partes e tal, mas eu lembro de uma parte que fala mais ou menos assim: não julguei seu irmão à primeira vista, ou tipo, não julguei o livro pela capa, alguma coisa do tipo, né? Então, prega-se isso, mas só que se um religioso conhece alguém que faz coisas opostas ao que ele faz, a primeira coisa que o religioso vai fazer é justamente julgar, né? Então, para mim, isso é uma hipocrisia, assim, imensa. Conheço muitas pessoas que fazem isso, né? Então, eu prefiro distância desse tipo de gente, vamos assim dizer, né? Porque, cara, é hipocrisia demais. É hipocrisia demais. E seja evangélico, seja católico, bandista, espírita, orixá, Jarastafari, mano. E até porque, assim, se você for pegar todos os livros de religiões, a história é basicamente a mesma, com nomes diferentes. Deus é um só, mas só que existem vários nomes, várias formas de chamar Deus, né? Então, existe uma certa pulguinha atrás da orelha, né? Será que realmente o que está escrito lá é verdade? Né? Será que o que as pessoas pregam nas igrejas realmente é verdade? Né? Eu acredito em Deus, mas só que eu não acredito no que o homem fala. Né? Então, basicamente, essa é a minha visão. Né? Acredito em Deus, mas eu não sigo um dogma. Eu acho que essa é uma maneira saudável de lidar com isso tudo. Pô, bacana, bacana. Teve até um negócio que o Thiagão comentou que não aconteceu comigo, mas aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, que é essa questão de discriminação mesmo dentro da igreja, né? Pô, você é uma pessoa da vida aí, você não tá seguindo os caminhos de Cristo e tal, e pô, você chega lá, você tá fudido, né? É discriminado a rodo. E isso muito mais afasta as pessoas de ter uma religião do que aproxima, né? Então, se você parar para pensar logicamente, quando você tem esse tipo de... Você é um fiel, né? Que tem esse tipo de comportamento dentro da igreja, você está trabalhando contra a sua própria igreja, né? Ao invés de acolher a pessoa que está buscando algum conhecimento espiritual, geralmente a pessoa está fodida na vida, né? Quando vai atrás dessas coisas até. Então, ao invés de você acolher e trazer para dentro da igreja, não, você discrimina e expulsa, né? Expurga, né? De certa forma. Sim.
Cara, eu vou até aproveitar, Nathan, te fazer uma pergunta, que assim, eu sei que o Miguel também tem um pezinho no metal, teve uma época mais metal e tal. Vocês chegaram a sofrer discriminação por algum religioso na época que vocês eram mais ferrenhos? Porque eu É sofri, fácil. né? Cabelão, camiseta do Testament com aquela Souls of Black, né? Que você via aquelas 5 representações da morte, uma carregando um coração andando sobre as águas, né? Nossa, que capa assustadora. Né? Então, cara, eu lembro de ser abordado por um pastor, eu tava esperando um busão, tava em São Bernardo, até perto ali do Demarque, né? Tava esperando um busão pra casa, tava saindo da casa da minha prima. Cara, do nada, o pão de ônibus ficava do lado de uma igreja, provavelmente batista, presbiteriana, sei lá o que era. E o pastor chegou lá para abrir a igreja. Ele olhou para mim, cara, ele começou a falar: você vai pro inferno. Eu falei: cacete, você nem me conhece, já vai falando isso e tal. Cara, tipo, do nada, gratuito assim, tá ligado? Eu lá de boa, com meu fone de ouvido, escutando música. Lógico que, pra vocês terem ideia, eu tava escutando Marillion. Eu tava com a camiseta do Testament e ouvindo Marillion, né? Aí do nada chegou o pastor: nossa, vai pro inferno. Caraca. Gratuito, né, velho? Eu passo Então, por umas assim, paradas dessa até hoje porque eu decidi colocar o Baphomet, né, no braço. Só que esse Baphomet no braço é justamente para afastar crente, tá ligado? Quando começa a conversar e fica um assunto de que eu tô vendo que a pessoa quer me converter, eu já aqui, né? Mas eu nem acredito no Baphomet, tá ligado? Eu simplesmente, tipo, eu acredito no meu livre-arbítrio aqui, né? Eu decido, tomo minhas decisões e até tem essa concepção aí simbólica dentro, né, do Baphomet aí, né? Na imagem do Baphomet. E aí o que eu faço muito ultimamente é a discriminação reversa, né? Por exemplo, eu acho que eu já contei isso em um episódio até, mas teve uma vez que eu estava andando com a Gi na rua, tal, passando na frente de uma igreja evangélica, e aí um cara parou a gente: eu poderia colocar o nome de vocês, né, aqui no caderno de orações e tal. Aí eu falei: Deus me livre, e saí andando, tá ligado? E o cara ficou de xereca total, tipo, o que eu respondo para esse maluco? Então eu faço a discriminação reversa, né? Ou quando a pessoa é de boa, eu converso sobre religião. Tipo, eu não tenho problema sobre religião, né? Até falando porque eu trouxe, o motivo de eu trazer isso daí é porque, tipo, eu tenho um sentimento, eu posso até traduzir como um sentimento, de que existe alguma coisa além da matéria, né? Como o Miguel falou. Quando a pessoa morre, é matéria. Vai lá, o verme vai comer na terra, vai cagar na terra, vai adubar. É um processo natural. Tanto que, assim, meu pai faleceu há uns 2, 3 anos atrás e eu não fui mais visitar ele no cemitério, porque para mim ele não tá lá, sabe? O que tá lá é o corpo dele dentro de uma caixa no concreto, que nenhum verme vai comer, não vai fazer o processo que o Miguel falou. E para mim não faz sentido isso, né? Eu separo muito, né, o que é aqui, né, terreno, mundano, que a gente consegue sentir, pegar, palpar, e o que deve ser a alma. E a alma, para mim, não tem uma estrutura física, né? É metafísica mesmo, né? E aí, para mim, tanto faz, sabe? Tipo, mano, se a pessoa é de amém, é amém. Se a pessoa é de labachúrias, labachúrias, tá ligado? Para mim não tem nenhum significado. Às vezes eu falo isso para outras pessoas, porque para a pessoa tem significado, né? Eu trabalho com um casal que eles são muito religiosos, né? E às vezes eles falam mesmo, né? Pô, amém e tal. E eu falo amém de volta, né? Porque para a pessoa significa muito. Para mim não significa nada. Ou significa o amém, né? O que o amém quer dizer é que, né? Tipo, assim seja, né? assim seja. É apenas uma esperança, uma crença de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai funcionar. Mas eu não tomo isso daí para mim como uma religião, né? De que tem um Deus que governa o universo de forma que, se eu agraciá-lo com palavras, com orações, ele vai me trazer algo de volta. Respeito quem tem essa visão, mas eu não tenho essa visão porque, assim, é bem parecido com o que o Miguel falou, de tipo, pô, a gente é um nada no universo, a gente que dá significado ao universo mesmo, porque é através da nossa ótica, né? Se for o inverso, né, o universo tá cagando e andando pra gente. Mas não significa que a gente é insignificante, igual o Miguel falou, a gente é pequeno, mas tem o significado nisso tudo, né? Talvez a nossa incapacidade de conseguir lidar com tudo, né? Com problema, com a questão até de o que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai e tudo isso,
é muito Até a questão do complexo, né? São propósito assuntos... mesmo, né, cara? Sim, sim, propósito, né? Tipo, é um assunto que para a mente humana, e quem acredita aí na mesma parte que eu acredito, que é da evolução, né, das espécies, a gente Uhum. saiu de um macaco que cagava no chão, pegava a bosta, jogava no outro e se divertia. De repente, a gente está tendo que trabalhar com um problema muito complexo, que é, porra, de onde que a gente veio e para onde a gente vai, né? E aí, quando a gente começa a misturar a parte científica com a parte religiosa, até, que tem gente que não mistura, mas eu misturo um pouco, né? Tipo, mano, a gente está num ambiente que a gente não entende muito bem, que está em expansão, Sim. que expande mais rápido do que a luz, que é o item aí mais rápido que a gente conhece. Como que o negócio expande mais rápido do que a velocidade máxima que você conhece de algo, né? Tipo, porra, é loucura. Que tem, sei lá, uns 13, 14 bilhões de anos. A gente está num planeta que tem 4, 5 bilhões de anos e, tipo, muito possivelmente a gente não vai sair nem do sistema solar, porque a viagem para fora do sistema solar em vida, né, para chegar em Marte é 8 meses, um bagulho assim. Imagina sair, né, passar do sistema solar, Né? né, lá E quantos dos foguetes cinturões e tal. explodiram Elon Musk já não aconteceram tentando Marte, né? Então, né, assim, é um assunto complexo, né, a gente está no meio de um bagulho que a gente não entende direito, não sabe para onde vai, e aí as religiões surgem mesmo para trazer explicação para aquilo que a ciência não consegue explicar muitas vezes, né? É assim que eu enxergo. E se a pessoa se sente bem fazendo a oração dela e tá tudo certo, pô, bacana, né? Eu tava conversando com uma amiga, né, que ela falou que ela faz a oração, uma amiga que trabalhou comigo e tal, né? E os donos de um local onde a gente trabalhava anteriormente, eles são bem religiosos, ao ponto de deixar tudo na mão de Deus, tá ligado? Então, porra, precisa resolver tal coisa. E aí o Thiago já foi pro espaço aí, já foi pro universo. Então, tipo, precisa resolver tal coisa aqui. Aí ele só fazia uma oração, beleza, e não tomava nenhuma atitude. E eu, tipo, mano, não, tem um monte de coisa para fazer, né? Tem, porra, vai fazer alguma coisa aí para resolver, né? Aí ela falou que ela mesma ela faz a oração no sentido de Deus vai me dar força, vai encontrar um caminho, então ela se ampara em Deus, mas ela não deixa a atividade ali, né? Ela vai para cima e resolve. Aí eu falei, eu sou quase igual, a única coisa é que eu corto caminho, né? Como eu sei que Deus não vai me responder, eu resolvo o problema, né? Aí ela deu risada, né? Eu falei brincando, né? E para mim é isso, né? Tipo, eu acho que a gente não precisa agredir outras pessoas, né, por conta de religião. Se a pessoa acredita que ela vai para uma colônia espiritual ou para um umbral, se fuder e depois volta, renasce, tá tudo certo. Se ela é budista, acredita no próprio desenvolvimento ali, né, o Deus interior, a questão de todos ser, né, de todos, né, nós sermos um só, tá tudo certo, né? Até faz sentido, né? Porque tem uma frase do Carl Sagan lá que nós somos, né, poeira de estrelas, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente vem daí, a ciência já comprovou isso, né? O que compõe nosso corpo, o que compõe tudo que a gente toca, veio de estrelas aí, supernovas e tal. E é isso, né? Acho que não E tem outra, muito e mais o outra, a que falar. gente. A própria teoria do Big Bang é que no começo tudo era uma coisa só, né? Uma coisa muito densa, né? Sim. Que no Big Bang se expandiu de forma avassaladora em pouco tempo, né? Mas era tudo condensado, né? Tipo, um negócio muito pequeno. Então, só disso daí já dá para ver, tipo, que nós somos. Nós fazemos parte de uma coisa só. Isso daqui tudo que a gente vê, por mais que para nós, diante da nossa pequenez, seja algo imenso, infinito, Sim. basicamente, a gente faz parte disso, né, mano? A gente é parte desse corpo imenso, assim. E eu acho que, tipo, uma das partes é você começar a pesquisar e começar a pensar sobre isso. E aí ver e falar, porra, a gente é insignificante. E depois, quando você começa a pensar, você fala, pô, não, a gente é ultra significante. Nós só somos pequenos só, mas não quer dizer que a gente não é significante. Porque de coisas pequenas que se faz coisas significantes, né? Como, por exemplo, moléculas, Pô, DNA, né? São essas coisas pequenas que sim. fazem algo grande, tá ligado? Então tudo é molécula. Uma estrela, dentro dela tem que ter moléculas, porque senão ela não vai existir, né? Então, as coisas Sim. pequenas
são mais importantes do que tudo, porque é as coisas pequenas que gera a obra Sim. final, né? O grande nome até de toda essa parada de estudos em relação à origem, à comunicação de coisas grandes com coisas pequenas é a mecânica quântica, né? Física quântica, que trata de coisas muito pequenas. Né? E até para tomar um cuidado quando a gente começa a refletir sobre isso, a chance de você virar um nihilista e começar a negar tudo é grande, né? E se tornar um nihilista é um puta saco. Uma, porque você vai ser uma pessoa que não tem vontade de nada na vida e não pouco importa, sabe? Tanto faz. Então, cuidado com isso. E um outro cuidado é sobre o Big Bang, né? O Big Bang hoje é a teoria mais comprovada pelo estudo que a gente tem, mais aceita, exato. Não quer dizer que é a origem de tudo e também não explica o fim de tudo e por que a gente está aqui. Né? Óbvio que não. Então, é o que o Miguel falou, né? Era no início, né, tinha uma massa gigantesca, né? Então, um peso gigante aí, muita coisa em um volume minúsculo, né? Uma massa que tendia ao infinito e um volume que tendia a zero, né? Então, porra, como que tudo isso existia ali comprensado em um ponto e começou a expandir, né? E aí entra em vários outros assuntos, né? O que tinha ao redor disso? Existia algo? Não existia, né? E aí tem os debates aí dos físicos teóricos a respeito, né? Que, tipo, não existia nada, só existia isso, e isso é o que a gente conhece que está expandindo e criando cada vez mais as coisas que existem. Tipo, é muito louco, né? Então a mente humana é pequena demais para entender isso, né? Acho que a gente tem problemas mais pontuais para resolver, né? Tipo, Exato, o Trump invadindo a galera toda aí. Mas não, mas é real. E assim, uma coisa que é que a gente está tendo aqui agora e geralmente não acontece com outras pessoas, é porque assim, existem 3 tópicos que sempre vão trazer o pior das pessoas numa discussão, que é justamente religião, política e futebol. Cara, toda vez que você vê alguém com opções, opiniões adversas sobre um desses 3 tópicos, cara, dá bosta, tá ligado? E o que a gente está tendo aqui, nós 3 temos visões um pouco parecidas, um pouquinho diferentes, mas aqui tá rolando uma conversa respeitosa, tá ligado? E é isso que a gente não vê hoje em dia, cara. As pessoas estão muito radicais nesse sentido, tá ligado? E é um negócio muito pra gente pensar, porque tanto a parte científica quanto a parte de escrita religiosamente, ambas fazem sentido, mas eu acho que, na verdade, a gente nunca vai saber exatamente qual que é a origem da coisa toda. A gente não, mano, acho que a gente nunca vai saber por que realmente a gente está aqui. Né? Como que a gente, uns falam que é a teoria do macaco, que eu também acredito. A teoria de crioulo também acredito. Então você fica, cacete, como que a gente realmente vai parar aqui? Eu acho que a resposta, acho que a gente nunca de fato vai saber. Eu acho que só quando a gente morrer isso daí, entrar em contato com o que vem antes, tá ligado? E olhe lá, né? Agora, sobre essa questão da teoria da evolução, eu tenho que falar um negócio. A gente é do macaco e eu acho que a gente está voltando a ter atitude de macaco. Esse negócio de, vamos pegar a bosta do cu e tacar na parede. As pessoas estão fazendo isso hoje em dia, mano. Então, eu acho que está tendo uma desevolução, para falar a verdade, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia tem expandido. Eu acho bastante, que a gente nunca deixou de ser um macaco, velho. Cara, as pessoas estão se comportando como primatas, tá ligado? Daqui a pouco, para tacar a bosta na cara da gente nunca deixou de ser um macaco. Né? Isso aí. Daqui a pouco não, já tem umas paradas dessas. Outro dia eu vi um vídeo de uma tia que cagou dentro do ônibus lá no Rio de Janeiro e jogou em todo mundo, tá ligado? Então já é. Então, mano, eu vou fazer o meu assunto então agora, pode ser? Vai lá. Bora aí. Já que o Natanzito falou, eu vou falar desse assunto aí que tá em voga na atualidade, que é o Trump, né? Porque a gente tá falando do Trump desde o começo do ano. A gente falou sobre o Trump invadir. Não, desde o começo do ano, não, desde antes, que a gente falou do Trump antes dele invadir a Venezuela. Daí a gente invadiu a Venezuela. Invadiu a Venezuela de fato. E agora ele está numa guerra com o Irã, né? E toda essa parada de matar o Khamenei e do Irã também não ter feito absolutamente nada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente declararam uma guerra, né? Explodiram o líder supremo do Irã do nada, mano. Se você for ver, é do nada, porque o Irã não falou nada contra os Estados Unidos.
Então, a gente tá nessa guerra aí louca, e que o Trump falou que não, vai durar um mesinho só, tá tranquilo. O Irã, em retaliação, tá atacando todos os países do Oriente Médio, coisa que nem tinha a ver. Atacaram Turquia, atacaram inclusive a Turquia, mano. E Sim. atacaram todos os países lá, Emirados Árabes, atacaram a Síria também, Iraque, atacaram todos os vizinhos lá da região. E, mano, o que vocês estão achando disso? Vocês têm alguma opinião sobre? Porque a política do Trump é muito maluca, porque aí também entra uma parada também, que é o Trump estava sendo pressionado tanto pela base trumpista, tanto quanto pelos cidadãos americanos sobre aquele caso Epstein lá, né? Aquelas fitas lá, que era para ele ter divulgado, aberto ao público toda aquela parada. Ele não fez isso. E o Netanyahu, por outro lado, também, quando ele sair do poder, ele certeza vai passar por um julgamento sinistro, porque ele tipo fez um genocídio em Gaza, né? Essa aqui é a fita. Ele jogou bomba, matou milhares de pessoas já então, assim, esse cara vai se lascar. Então, eu acho que também talvez seja até uma cortina de fumaça, assim, fora os Estados Unidos está minando a China, né? Então, tipo assim, todos os países que tem a China, todos os países que estão vulneráveis, óbvio, todos os países que estão vulneráveis, que têm acordos comerciais com a China, os Estados Unidos está começando a, tipo, aos poucos, minando esses países para tentar dar uma enfraquecida na China e tudo. Então, eu queria que vocês falassem sobre o que vocês estão achando disso daí, se vocês estão acompanhando. Vou tentar ser o mais curto possível, cara. A política do Trump é megalomaníaca. Sabe? Muitos colocam religião aí no meio, porque especialmente ali no Oriente Médio tem toda essa questão religiosa, né? Mas eu vejo que também tem muito interesse na questão do petróleo, porque é uma terra extremamente rica nesse recurso, né, cara? Então, o que tá, de fato, se passando na cabeça do Trump, cara, eu não sei. Mas é pura megalomania, cara. Então, eu realmente vejo que ele tem aquele tipo de visão que, assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu mando nessa porra toda, eu vou fazer o bem entender. E se ele tiver que atacar, vai atacar, né? E existem até conversas sobre Brasil aí no meio, cara, né? Então a gente, sei lá, tem que ficar aí com o máximo de cuidado aí, porque, cara, se o Trump decidir invadir aqui o Brasil também, a gente tá fudido, velho. Não tem outra explicação. Mas o que tá acontecendo com o Irã, cara, eu também tô tentando me perguntar o porquê disso, porque realmente o líder supremo do Irã não fez nada, não falou nada, de repente foi lá que foi atacado. Em retaliação, começa a atacar todos os outros países ali do Oriente Médio. Tipo, what the fuck, o que tá acontecendo? Agora, uma parada é também, isso aí já não vem de hoje, né? Isso é uma parada também que não vem de hoje. Porque eles atacaram aquele programa nuclear iraniano. Sim. E outra, tanto Rússia quanto Estados Unidos estão negociando com o Irã parar de enriquecer urânio faz tempo, entendeu? Já falaram 1 milhão de vezes pro Irã, para com essa merda, para com essa merda. Porque tem um tratado, é que agora ele não está em vigor, porque venceu, acho que mês passado. Mas tem o tratado entre os Estados Unidos e a Rússia de não proliferação de armas nucleares, né? E assim, o tratado é Rússia e Estados Unidos faz arma nuclear tranquilo, o OTAN também faz arma nuclear tranquilo, e o resto do mundo, se começar a fazer arma nuclear, vocês vão se ver com nós, tá ligado? Assim, óbvio que teve países que tem suas armas nucleares, por exemplo, a Coreia do Norte, que é super isolada, ninguém sabe o que acontece lá, eles têm. Ou países grandes, tipo a China, umas coisas assim. Mas, no geral, quem tem, tá ligado? E agora, quem não tem, não vai conseguir fazer uma agora sem uma pressão desgraçada dos Estados Unidos ou de qualquer país assim. E aí tem essa parada, né? Então não é muito do nada assim, porque eles estão tentando falar pro Irã parar de fazer isso faz tempo. E eles não pararam, eles continuaram enriquecendo urânio, e aí aconteceu aquele ataque que destruiu lá os planos do Irã, ou pelo menos boa parte dele, e agora realmente aconteceu isso daí. Eu não acho que seja o único motivo, mas é um dos grandes motivos. Sobre esse tratado aí, eu posso até estar sendo um pouco de paga-lanche, mas se eu não me engano, ele aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pode ter sido, e aí, provavelmente foi isso mesmo. E aí, assim, quem já tinha ogivas nucleares
podia continuar e em um período de tempo, tipo, a cada 10 anos tinha que reduzir o número de ogivas e não sei quanto, porque se for de urânio, plutônio, é lixo, né? Lixo químico, e precisa tratar isso de alguma forma, porque não é só jogar em qualquer canto, né? Senão o pessoal lá no Paraná pega, passa no rosto, tá ligado? Plutônio. Igual o Tem essas Césio, né? histórias. Césio. Césio, é tipo o Césio. Então, assim, tem que ter tipo um cuidado que em tanto tempo eles precisam, né, cuidar disso. E tem o decaimento do próprio material, né? O decaimento é quando urânio e plutônio vai perdendo alguns isótopos, não lembro qual que é o termo correto ali, e ele passa a ser, é o césio 157, aí vira 156, e vai mudando ali o nível atômico dele, né? Uhum. E aí, assim, Chile e Rússia tinham um monte de bomba nuclear já, porque foi na descoberta, então fizeram um monte. Os países que não tinham assinaram, né, que não iam fazer. E, né, agora, né, tipo, porra, tá todo mundo cheio de bomba aí, Brasil não tem nada, tá ligado? Tem um estilingue pensando na gente aqui. Joga bomba atômica que eu vou fazer um meme, vou te zoar nas redes sociais. É É. basicamente isso que a gente consegue fazer hoje. Mas voltando nessa treta toda aí, na pergunta do Miguel, o Irã é história antiga mesmo, uma boa parte do petróleo ia para a China, então por isso que os Estados Unidos têm interesse ali, é claro. Assim como a O- Venezuela, né? Que, tipo, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E assim, sim, agora. Quando o Trump invadiu a Venezuela e capturou Maduro, ficou um montão de navio, que era um monte de petróleo, que a China já tinha sim, comprado, mano. Quer dizer, a China perdeu o petróleo que já tinha sim. comprado com essa invasão. Tipo assim, é nítido assim que os Estados Unidos está minando aos poucos a China, tá ligado? É. E esse daí é uma questão assim, a Venezuela e o Irã, além de ter o petróleo que pode ser extraído lá e tal, tem muita refinaria também. Então ele não vende só commodity, né, que é o petróleo cru, ele vende o petróleo já pronto para algum fim, assim como várias outras coisas, né? Que é diferente do Brasil, né? O Brasil a gente vende muito commodity é muito barato, porque é um negócio cru lá, seja carne, seja soja. Beleza, o Brasil exporta soja pra caramba. Legal, mas não dá dinheiro, porque a soja não foi trabalhada, né? Se ela virasse um produto, né, passa para uma empresa que vai transformar, sei lá, em tofu, em o caralho que seja, né, carne de soja, ação para alimentar gado e tal, passa por um processo, né, de industrialização, você vende essa soja muito mais cara no futuro. E isso o Brasil não tem, mas esse não é o ponto, né? Sobre o Irã, é que os Estados Unidos, mano, o Trump é tipo. Para ele tá num filme, tá ligado? Ele é o norte-americano que tá num filme. Para mim, ele é aquele meme antigo que não era nem meme, é uma charge de um gordão sentado numa cadeira de roda elétrica, né, que anda sozinho, comendo hambúrguer e disparando a arminha escrito America em cima, né? Para mim, ele é isso, tipo, eu sou o rei da porra toda e, mano, vai se envolver com Venezuela, com Irã, aí vem os bolsonaristas e começa a falar que aqui é uma ditadura também, que é essa parada toda, e os caras começam a comprar ideia, né? Você já viu a bosta que É, dá, né? eu, Esse que é o meu medo, né? eu acho que invadir o Eu acho Brasil que é não uma coisa acontece nada no muito Brasil, acho distante. que não Não, não, acontece. não, não, Eu não. acho que é muito distante. Muito distante. Mas, né, tem uma galera aí que, porra, não ajuda, né, mano? Pra que Óbvio. falar que, né, E que... outra, e voltando na história, os Estados Unidos já de certa forma, invadiu o Brasil na ditadura de 64, né? Os Estados Unidos, isso aí já é uma coisa comprovada. Antigamente, você falava isso daí, a pessoa, não, mentira, é Não, conspiração. Hoje já tem documentos, já que os Estados Unidos sim, mandou esse golpe de Estado no Brasil para a gente se alinhar aos interesses econômicos e sim, culturais e políticos deles, tá ligado? Porque o Brasil poderia ser um satélite da União Soviética aqui na América do Sul, só porque o então presidente falou que deu uma medalha para o Che Guevara e falou que achava o socialismo uma coisa interessante, já é motivo já de dar um golpe de Estado num país e tomar o poder já, né?
Então, assim, Sim. é uma coisa distante? Atualmente eu acho distante, mas também não é uma coisa desconsiderada, né? Nunca é. Os Estados Unidos sempre quer Sim. ser, sempre quer ter a influência no mundo inteiro, né? É o que eles estão fazendo desde o do final da Segunda Guerra Mundial, que é ter Sim. essa hegemonia no mundo, né? Hoje em dia eles se veem muito mais batendo de frente com outras grandes nações, né? E o melhor exemplo delas é a China, né? Porque a China é grande parceira econômica da maioria dos países do mundo, né? Tá no Mas, BRICS aí. Sim, mas os sim. Estados Unidos, mas os Estados Unidos não vai perder isso daí tão fácil, né? Então, por isso eles estão fazendo essas guerras, e agora ficam cada vez guerras mais evidentes. Antigamente era uma guerra, no Sudão, na Líbia, no Kuwait, tá ligado? Sim. No Iraque, no Afeganistão. Agora já tá, tipo, indo pro Irã, indo pra Venezuela, tá ligado? Tipo, que são países Sim. importantes nos seus continentes, né? Na sua Sim, vizinhança. sim. O Irã não pode ser considerado como um Kuwait, tipo, o Irã é uma das potências do Oriente Médio, né, mano? Sim. Sim. E aí tem uma questão assim também que é um pouco controversa, né? Ou para mim é controverso, né? Por exemplo, eu não acho que a Venezuela tinha um bom regime do jeito que era, tipo, o narcotráfico cuidava de tudo lá e mandava no país. Eu acho isso errado, né? Então, de certa forma, tem algo positivo na ação americana? Tem, se a Venezuela conseguir se constituir como uma nação e sair dessa porra aí de narcotraficante e mandar lá. Sim. O Irã também. O regime iraniano lá, principalmente em questão de minorias, né? Mulheres, homossexuais e tal, mano, é horrível, horroroso, né? O Irã, antes de toda essa a primavera árabe e os caramba aí, era um outro país, né? Era, tipo, o povo era livre e tal, e hoje Não, vai mas falar mal do governo lá, não, né? mas a ditadura no Irã existe desde 79, que foi quando foi essa revolução do Shah, ou alguma coisa lá, whatever, Sim, que foi a sim, revolução muçulmana lá, que antes de sim, 1979 eles eram livres, mas de 79 até hoje eles estão nessa ditadura muçulmana. E óbvio que eu não vou endossar essas ditaduras, tanto na Venezuela, que o governo lá é lógico, um lixo, Não, é quanto lógico, sim, do Irã. Você viu? Eles sim, mataram mais de 30 mil pessoas que se manifestaram, velho. Tipo assim, o Irã sim. é ferrado. Só que, tipo assim, existe outras formas de você lidar com ditaduras que não são explodindo o líder supremo É, do lugar, tá é. ligado? Não, Tipo assim, eu até acho que você tem. explodir só o líder supremo é de boa. Não, sim, aí seria de boa mesmo, aí seria de boa. Só o líder supremo é de boa, só. mas não a população ao Mas, tipo assim, redor, né? exato, você viu? Mandaram bomba numa escola, mano, matou um monte de criança. Já tem Sim, aí 1.230 mortos, né, no Irã. E outra, o país tá indo rumo a uma guerra civil. Inclusive, os Estados Unidos já estão armando uns caras lá, uma guerrilha lá no Iraque, que é perto do Irã. Então, quer Uhum. dizer, já estão sim, armando esses caras já, os caras tentar invadir lá mesmo e vencer essa teocracia iraniana que existe e tudo. sim, Então, quer dizer, eles não vão ajudar o país, mas eles vão levar o país rumo a uma guerra civil e a população só se ferra mais ainda com isso, tá ligado? sim. Não é igual nos filmes que o americano chega e salva todo mundo, igual o Superman, Sim. bota a bandeira É o americana e Rambo, todo mundo né? sai vivo, né? A vida real não é Sim. assim, né, mano? Os Estados Unidos não é esses bonzinhos, né? Eles vão chegar Sim. lá, Não, vai para os fazer uma dois guerra lados, civil, né? vai incitar uma guerra civil, milhares de vidas perdidas, inocente, militar, qualquer bosta, tudo morrendo, Sim, né? E para depois falar que, pô, é legal, a gente salvou. E a mesma coisa que eles fizeram no Afeganistão, por exemplo, eles ferraram o país. Hoje ninguém mais fala do Afeganistão. No Iraque também, ferraram o país, hoje ninguém mais fala no Iraque. Dois países, mano, que, assim, era ruim quando eles entraram, ficou pior quando eles entraram e vazaram, entendeu? E hoje nem tem mais sim. mídia falando sobre isso, nem nada. Então, tipo, só quem se ferra é só a população, só, mano. E esses líderes aí não estão nem aí, né, mano? Pro tanto de sangue que vai jorrar, que vai cair Sim. no campo, né? Não, Tipo assim, isso. é exatamente o que só pra finalizar, Natanzito, é exatamente o que o Geezer Butler escrevia nas músicas e ele escreveu em War Pigs, tá ligado? Que É o os War Pigs. desgraçados faz a guerra
e bota os pobres pra lutar, tá ligado? Só que, mano, no dia do julgamento, Satanás vai estar aberto com as asas, assim, pra desgraçar todos eles, mano. É só isso que eu acredito. Então, mano, Bafomé no braço do Natanzito, mano, é a nossa única esperança de um futuro melhor, mano. Eu quero que o Bafomé torture todos esses caras, mano, e mate eles no fogo do inferno, tá ligado? E é marcha, todos mano, eles, já era. sem exceção, velho. Todos eles, sem exceção, não quero saber, mano. Todos eles, sem exceção. Não, mas é marcha. É isso que eu ia comentar, porque, tipo, ao mesmo tempo que os Estados Unidos é um puta de um desgraçado, né? O Miguel trouxe muito bem aí, né? Desde 79 que o Irã está em uma ditadura, que a população tá presa ali. E, mano, um dos primeiros pontos que o próprio Irã atacou foi um navio iraniano, porque estava sob concessão dos Estados Unidos, e matou a galera, tá ligado? E você viu, né? E você viu, o primeiro torpedo dos Estados Unidos que teve como alvo um navio, que explodiu um navio desde a Segunda Guerra Mundial, irmão. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca mais tinha destruído um navio com torpedo, mano. Essa aqui foi a primeira vez, mano. Então, quer dizer, o Trump, mano, ele faz guerra sem tá nem aí pra nada, mano. Tipo assim, ele não tá nem aí pra nenhuma vida humana, mano. Essa que é a verdade, né? Sim. E ele, desde que ele assumiu o mandato, ele já tá $1 bilhão mais rico, ele e a família dele. É isso daí. Vai, agora vamos ficar defendendo político, ainda mais esses políticos de direita, desgraçados, tá ligado? Tá louco, irmão. Cara, seja de esquerda, seja de direita, defender político é uma merda, cara. Sim, mas os de direita são mais desgraçados ainda. É. Porque são os miseráveis, irmão. São os miseráveis, tá ligado? Porque fica falando só... Fica com esse moralismo aí, irmão. Mas só que a fita é que... É isso que eles fazem, tá ligado? No fim das contas, quanto que essa guerra aqui vai me trazer pro meu bolso, assim, né? Pro meu bolso, quanto que eu vou ficar mais rico com essa guerra aqui? E é exatamente o que a população americana tá falando também. Mano, essa guerra, a gente tá aqui, desemprego, não tem... O Estado poderia ajudar muito mais a gente com remédio, com etc e tal. E, mano, vocês estão gastando bilhões de dólares numa guerra que nem nossa é. Quem devia estar encarando o Irã é Israel, mano. Que é o xerife lá da área lá, tá ligado? Então, a população... mas foi conjunto nessa ação, né? Foi Israel conjunto, e Estados mas Unidos. foi em conjunto, tá ligado? Porque quando que o Irã tem uma arma pra jogar do Irã até os Estados Unidos e dar alguma coisa, mano? O Irã é peso morto, mano, tipo, de inimigo pros Estados Unidos. Não tem o que fazer, mano. Tanto que eles mandaram míssil pra todos os países vizinhos. Para os Estados Unidos não mandou nenhum, porque eles não têm esse poder de fogo, tá ligado? E é isso, né, mano? Eu imagino que a situação, na verdade, no fim das contas, ficou ruim para a China, né? Porque uma boa parte do petróleo vinha do Irã. Tá vendo? Tem a disputa com os Estados Unidos, né? E aí agora, o que eu faço? Eu ajudo o Irã e entro numa treta com os Estados Unidos que eu não quero entrar também porque eu tô cômodo aqui, né? Ou... É foda. Agora, só tomare que, mano, a China nunca queira entrar numa guerra com os Estados Unidos. Porque se o Xi Jinping falar, mano, na moral, esse maluco tá me irritando, eu vou... Irmão, lascou, tá ligado? Mas graças a Deus, e aí é uma coisa muito boa mesmo, é que a gente vive em democracias, tá ligado? Pelo menos nós aqui no Brasil, o pessoal nos Estados Unidos também, a gente vive em democracia e em 2 anos o Trump vai estar fora, tá ligado? E vai ser outro cara, com outro projeto de governo, tudo. Então, acho que o Xi Jinping também analisa isso. Fala, mano, vamos aguentar 2 anos, tudo tranquilo. Pra não quero gastar uma grana nisso daí, não. Tá ligado? E outra, ainda daqui em 2 anos. Porque o Xi Jinping é um ditador também, né? E ele nunca vai sair do poder. Exato, não vai sair do poder. Então, ele pensa mais a longo prazo e ele sabe que o Trump não vai ser a mesma coisa, que ele vai sair do poder um dia, daqui 2 anos. Tanto que o Trump também nem pode se reeleger, né? Porque ele já tá no 2º mandato, né? Sim. Então é isso, né? Então a China vai aguentar esse período e vamos ver, mano. Torcer para que entre um cara, um democrata nos Estados Unidos que, pô, amenize um pouco esse clima desse mundo, porque tá muita loucura, mano. Muita loucura. Mas um democrata que faça alguma coisa, né? Porque o Joe Biden, puta que pariu. O que esse cara fez, velho? Sim. Né? Mas, pô, pelo menos a gente não ficava todo dia. Mano, todo dia que a gente acorda, a gente tem uma notícia escabrosa, tá ligado? Do Trump. Tá ligado? O Joe Biden era estranhíssimo, né? Só não, pra o Joe encerrar Biden, mano, eu nem sei o que ele fez. Eu não ouvia falar do Joe Biden. Ele era estranhíssimo, assim, Todos os presidentes dos Estados Unidos você ouve sempre falar no noticiário. O Joe Biden ninguém falava, o cara é tipo uma múmia. Mas, mano, eu prefiro 1000 vezes o Joe Biden do que a bosta do Trump, mano. Assim,
Eu concordo com você, cara. Só tem aí mais dois. Essa foi polêmica. Mas. Só tem mais 2 anos aí de Make America Great Again, né? Puta que pariu. Maga. E torcer pra ele não botar um sucessor aí que continue com essa loucura, porque aí, o bagulho mano, aí o negócio vai ficar louco, porque... Aí a gente volta para a ideia dos crentes aí que o Thiago comentou, que é o apocalipse mesmo, beleza? Aí eu fico até feliz. Vai acabar com essa bosta? Finalmente, né, mano? Já acaba logo de uma vez, né? Pô, cria outro universo aí, Deus. Não dá, não. Vai, Thiago, você agora vai. O meu não tem muito a ver com política, na verdade é uma polêmica que eu vi essa semana em torno de uma estrela de Hollywood, né? Mais uma teoria da conspiração, né? É claro que eu estou falando de Jim Carrey, claro, né? Houve aquela premiação na França em que ele recebeu um prêmio honorário por toda a carreira dele e tal, e todo mundo começou a comentar do visual dele, da voz dele, da forma como ele se portava. Mano, isso não é o Jim Carrey, isso aqui é um sósia. Então, acabou meio que virando uma espécie de Paul McCartney do século XXI, tá ligado? Então, tem muitas teorias aí. Eu acredito só no que, tipo, mano, o cara fez uma harmonização facial, tá ligado? E é isso. Eu acredito nisso. Mas só que tem muita gente falando, não. Teve até um maquiador, tá ligado? Que postou no Instagram falando, não, era eu. Aí colocou a máscara lá, né, em formato do rosto do Jim Carrey. Não, era eu que me vesti dele, coloquei essa máscara e fui fazer o papel dele lá, tá ligado? Então eu gostaria de saber aí, cara, o que é que vocês acham disso aí? Mais uma teoria da conspiração. O Jim Carrey morreu e foi substituído por um sósia, que nem Paul McCartney em 1966, ou é só, mano, um velho cansado que fez uma harmonização facial? Eu vou ser breve no meu comentário. O primeiro comentário é que, mano... Ô, irmão, só um adendo, o Thiagão, ele tá vendo muito Whiplash e essas paradas, né? Não, mano, eu não ia falar isso, eu ia falar a respeito disso. Mano, eu ia falar a respeito disso. Porra do Instagram, velho. O Whiplash, o caralho. Ele tá vendo revista Tititi, Contigo, sei lá. Que porra que você tá vendo, Thiagão, mano? O que você tá vendo, Thiagão? Caramba, o cara chega cada um. Instagram. O mundo acabando, tá ligado, mano? E aí, tipo, Jim Carrey fez... Exatamente, olha a cara. Fez demonização facial. Tipo, mano, o maluco tá velho. É super depressivo. Velho, é isso aí, tá ligado? Não, é o fim da vida. Melhor. Contente-se com isso, né? Jim Carrey, ok. Olha. Aí depois aqui. É esse post que eu tava falando, velho. O cara chama Alex Stone. Isso. É isso, tá ligado, mano? É depressão, é fim da vida. Tipo, o cara já é todo fodido da cabeça. Foi lá, fez a porra de uma cirurgia que... Mano, ficou uma bosta. Assim como qualquer harmonização facial. Ficou horrível o bagulho, velho. Ele nem fez harmonização, ele só, tipo, puxou aqui um pouco, tá ligado? Aquele botox. Sim. Sim. Eu acho que é um tipo de ácido, sei lá o que o pessoal coloca no rosto pra fazer esse bagulho. Irmão, o pessoal não tem o que falar, irmão. Eles querem... É isso. Mas agora eu vou ser polêmico. Mas aqui, houve um caso em que essa harmonização facial, na verdade, melhorou uma pessoa. A Gretchen. Nossa, para, velho. Não, não. Velho. A coisa mais horrorosa do mundo, irmão. Tá louco, brother. A Gretchen é muito... Não. Irmão, aí já tá com a merda no ventilador mesmo. Irmão, mano. Ela já viveu tanto. E ela já fez tanto procedimento estético que ela parece um homem agora. Ela, tipo, é igualzinho um homem, mano. Ela é muito estranha, mano. E olha que eu gosto muito da Gretchen, mano. Eu já ouvi o álbum dela, esqueci o nome agora. Eu sou fã da Gretchen. O que tem Conga La Conga, né? Pô, que tem Conga. Não, acho que não tem Conga La Conga. Peraí, eu tenho que falar. Imaginar o Miguel ouvindo essa porra, mano. Puta My Name is Gretchen. Eu acho que é tipo 79. Eu gosto muito desse álbum. Pô, ela fez música lá com a Katia Peitos, lá, né? Swish Bicho, né? Eu nem sei, pô, mano. Eu sei que eu ouvi esse álbum. A Gretchen é... Eu ouvi esse álbum pra época que a gente gravava o Weird, que eu ia comentar sobre esse álbum do Weird, tá ligado? Mas, mano, a Gretchen é da hora, mas ela é muito estranha, mano. O que você tá falando? Melhorou o quê? Não, aí já foi pra tacar merda no ventilador mesmo, cara. Eu nem sei se ela tá parecendo um homem ou se ela tá parecendo um primata, mano. Ela já fez tanta coisa na casa. Mano, a Gretchen tá muito sinistra agora. Deixa eu ver aqui se eu acho uma fotinha aqui.
uma informação científica, né? O ser humano é um primata também. Não, sim. Mas só que agora ela tá realmente parecida com um, né? Sim, até. Para finalizar o assunto do Jim Carrey aqui, pelo menos da minha parte, mano, sem zoar, na próxima vez, se eu fosse Jim Carrey, eu faria uma cirurgia peniana para tirar as rugas do saco velho, tá ligado? Dar uma reformada ali no chapéu, né, na chapeleta, e eu apareceria na próxima premiação de máscara e com um meninão para fora, tá ligado? A chapeleta ali reformada, brilhante, lustrosa, e falar, agora reclama também, né, da minha pica. E é isso, né, velho? Era isso que eu faria. Acabou o decoro. Não. It's over. It's over. Né? Depois dessa aí, né? Alguém tinha que tacar merda no ventilador essa porra, né, mano? E claro que fui eu. Tô indo embora. Fala aí pra vocês aí, ó.